Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus que é a nossa esperança. Dirijo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, se manifestem na tua vida. Tal como te pedi, quando parti para a Macedónia, espero que fiques em Éfeso para avisares algumas pessoas que não ensinem outra doutrina, e que não se deixem ir atrás de lendas, nem de genealogias intermináveis. Essas coisas só servem para levantar discussões, não ajudam os crentes a crescer espiritualmente, o que só pode acontecer através da fé. O objetivo deste aviso é que se desenvolva o amor que nasce de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé autêntica. Mas alguns, desviando-se dessa linha de conduta, perdem-se em discussões inúteis. Pretendem, por um lado, passar por professores da lei, por outro, não entendem nem o sentido das palavras que empregam, nem aquilo que afirmam. No que respeita à lei de Moisés, sabemos que é boa, na condição de ser usada como Deus tensionava. Mas é preciso ter em conta que a lei não foi feita para os justos, mas para os que vivem na injustiça, para os que se mantêm obstinados nas suas próprias condutas, para os que desprezam a Deus, para os pecadores, para os que não dão valor às coisas divinas, para os que não hesitam em matar e que seriam até capazes de matar o pai e a mãe. A lei destina-se também aos que vivem na imoralidade sexual, aos homossexuais, aos raptores de gente, aos que são falsos e que não têm honra. Ela opõe-se a tudo o que for contrário à sã doutrina divina, ao que for contrário à boa nova que revela a glória de Deus, ao bendito Evangelho, esse de que fui considerado digno. Estou muito reconhecido a Cristo Jesus Nosso Senhor, que me tem dado forças, porque me considerou digno de estar ao seu serviço. A mim que antigamente cheguei a blasfemar, que persegui os cristãos e os caluniei. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu fazia isso por ignorância e incredulidade. Contudo, Deus favoreceu grandemente a minha vida, enchendo-a de fé e do amor de Jesus Cristo. Eis uma verdade inegável e que todo o mundo deve aceitar: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu considero-me o pior de todos. Mas Deus ofereceu-me a sua misericórdia, para que a mim, que sou dos mais culpados, Jesus Cristo mostrasse até onde ia o seu perdão, e a minha vida fosse um exemplo que encorajasse outros a crer nele, a fim de alcançarem a vida eterna. Por isso, honra e glória sejam dadas através de todos os tempos, ao único Deus, Rei eterno, invisível e imortal. Amém. Timóteo, meu filho, recomendo-te que, segundo as profecias que o Senhor enviou a teu respeito, sejas um combatente das batalhas justas. Conserva a fé. Conserva igualmente uma consciência limpa. Porque alguns, fazendo calar a voz da consciência, provocaram o naufrágio da sua vida espiritual, perdendo a fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, que tive de entregar a Satanás, e isto para que aprendam a não blasfemar. Aconselho antes de tudo, que o Senhor, suplique e agradeça a Deus, intercedendo a favor de toda a gente. Não se esqueçam de orar pelos que governam e estão investidos de autoridade, a fim de que possamos viver em paz e sossego, conformando a nossa conduta com toda a devoção e dignidade. Isto é bom e agrada a Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque existe um só Deus. E entre ele e os homens há um só mediador, que é Jesus Cristo, seu Filho, que é homem, o qual se deu a si mesmo como o preço da salvação de toda a humanidade. Esta é a mensagem que Deus trouxe ao mundo no momento oportuno. E foi para falar dessa mensagem que eu próprio fui constituído pregador e apóstolo de Deus, e fui encarregado de ensinar esta verdade aos gentios, levando-os ao conhecimento da fé. Não estou a mentir, estou a falar a verdade. É por isso que desejo que, por toda a parte, haja homens que orem a Deus, erguendo para os céus mãos sem pecado, sem ira nem discussão.
As mulheres também que se vistam de uma maneira decente, com modéstia, sem procurar dar nas vistas, fugindo aos penteados elaborados, ao ouro, às joias e ao vestuário aparatoso. Porque as mulheres que se dizem dedicadas a Deus devem tornar-se notadas pelas boas obras que praticam. As mulheres devem escutar e aprender em sossego e submissão. Não lhes permito que ensinem ou que exerçam domínio sobre os homens, que elas se mantenham em sossego. Porque Deus formou Adão primeiro e só depois fez Eva. E foi a mulher, não Adão, que foi enganada por Satanás e daí resultou a transgressão. Contudo, ainda que a mulher tenha sido punida com um parto doloroso, será salva se levar uma vida de fé, amor, santidade e modéstia. Costuma dizer-se, e com verdade, que se alguém pretende ser líder numa assembleia cristã, esse é um excelente desejo. O líder tem de ser uma pessoa irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, deve ser vigilante, sério, moderado e equilibrado, deve ser hospitaleiro e capaz de ensinar. Também não deverá exagerar nas bebidas alcoólicas, nem ter comportamentos violentos, mas calmo. Tampouco deve ser conflituoso, nem ganancioso. Deve governar bem a sua casa e educar os filhos na disciplina e no respeito. Porque se uma pessoa não sabe governar a sua própria casa, como poderá ter um cargo na Igreja de Deus? Não convém que seja convertido há pouco tempo, pois pode deixar-se levar pelo orgulho e cair na mesma condenação em que incorreu o diabo. Deve também ser uma pessoa com boa reputação entre os que não são cristãos. De outro modo, arrisca-se a ser vítima de desonra e a cair em laços do diabo. Também os diáconos terão de ser pessoas dignas, sem dissimulação no que dizem, devem ser sóbrios no uso de bebidas alcoólicas e não se deixar levar pela ganância. Devem preservar as verdades profundas da fé com uma consciência limpa. Devem primeiro ser postos à prova e, se nada tiverem digno de censura, então que os responsabilizem no serviço a que se destinam. De igual modo, as suas mulheres sejam pessoas dignas, não dadas a mexericos, nem se deixando levar por excessos de tipo algum, merecendo confiança em tudo. Os diáconos também deverão ser maridos de uma só mulher, governar bem as suas casas e educar convenientemente os seus filhos. Porque, se derem boas provas no cumprimento deste serviço, ganharão o respeito dos outros e terão maior confiança na sua fé em Cristo Jesus. Estou a escrever-te estas coisas, mas espero poder ir ver-te brevemente. Se demorar, ficam aqui estas recomendações para que saibas como deves agir na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, o sustento e apoio da verdade. Com efeito, é uma profunda verdade aquela que a nossa devoção revela. Cristo veio à terra como homem. Recebeu o testemunho do Espírito em como era justo. Foi contemplado pelos anjos. Anunciado entre os gentios. Acreditado no mundo. E recebido na glória. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão do caminho da fé, passando a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Estes dizem-lhes mentiras com maior descaramento e a sua própria consciência se tornou insensível. Serão contra o casamento, dirão que é preciso absterem-se de certos alimentos, embora Deus os tenha criado também para os que conhecem a verdade, para beneficiarem deles e dizerem a Deus o seu obrigado. Pois tudo o que Deus criou é bom e para ser aproveitado com agradecimento. Porque assim esses alimentos, por meio da oração feita de acordo com a palavra de Deus, são dedicados a Deus. Se explicares estas coisas aos teus irmãos, estarás a ser um bom elemento ao serviço de Jesus Cristo, mostrando que te tens fortalecido com a palavra da fé e a verdadeira doutrina que tens seguido. Não percas o teu tempo com fábulas e velhas histórias profanas. Exercita-te antes no caminho da piedade. O exercício físico tem algum valor, mas o desenvolvimento de vida espiritual é útil em tudo, nesta vida e também na futura. Esta é uma palavra digna de confiança que merece ser aceita por toda a gente. Com efeito,
Se trabalhamos e lutamos, é porque a nossa esperança está no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, dos crentes. É esta a mensagem que deves comunicar e ensinar. Que ninguém te desconsidere por ser jovem, mas se um exemplo para os crentes pela forma como falas e no modo como vives, pelo amor cristão, pela fé, pela pureza. Enquanto eu aí não chegar, continua a ler as Escrituras, a consolar e a ensinar. Não te desinteresses pelo dom que possuis e que te foi dado a partir do momento em que os anciãos da igreja, em nome de Deus, colocaram sobre ti as mãos. Medita nestas coisas, ocupa-te e entrega-te inteiramente a elas, e os teus progressos serão certamente constatados por toda a gente. Mantém-te vigilante acerca de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mantém-te fiel nestas coisas e assim te salvarás tanto a ti próprio como aos que te ouvem. Nunca censures com dureza um crente mais velho. Avise-o como se fosse teu pai. Da mesma forma, aos jovens fala-lhes como irmãos. As mulheres mais velhas trata-as como mães e os jovens como irmãs, com as mais puras intenções. Dá toda a atenção às viúvas que não têm ninguém que cuide delas. Se tiverem filhos ou netos, a primeira coisa que devem aprender é a respeitar o seu próprio lar e a recompensar os pais, cuidando deles. Isto agrada a Deus. A viúva que verdadeiramente está sozinha no mundo coloca a sua esperança em Deus e gasta muito tempo em orações e súplicas. Mas a viúva que vive somente para o prazer está espiritualmente morta. Dá estas instruções à Igreja para que as viúvas não sejam censuradas. Portanto, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, principalmente daqueles com quem vive no seu próprio lar, está a contradizer a sua fé, está mesmo a ser pior do que muitos infiéis. Aquela que pretenda estar incluída na lista de viúvas deverá ter pelo menos uns 60 anos e ter sido fiel ao seu marido. Deve gozar de estima em razão do bem que tiver praticado, se soube criar bem os filhos, se praticou a hospitalidade, se foi capaz de se tornar útil aos outros crentes, se socorreu os aflitos, enfim, se soube praticar toda a espécie de boas obras. As viúvas mais novas, porém, não deves incorporá-las em tal lista, porque os seus desejos físicos naturais ultrapassarão a sua devoção a Cristo e desejarão casar de novo. Sujeitam-se assim à crítica, pelo facto de não terem sabido manter-se fiéis a Deus. Além disso, depressa se habituam a andar de casa em casa em mexericos, além de se tornarem ociosas, metendo-se onde não são chamadas e falando do que não convém. Portanto, quanto a essas mais novas, o melhor é que casem, tenham filhos e se ocupem das suas casas. E assim não darão aos inimigos do Evangelho ocasião para dizerem mal. Porque algumas até já se desviaram, tornando-se a presa de Satanás. Se algum crente tem uma viúva na sua família, deve cuidar dela e não deixar a igreja sobrecarregada com isso. Deste modo, a igreja poderá tomar a seu cargo outras que vivem realmente sem o amparo de ninguém. Os anciãos da igreja, que cumprem zelosamente a sua missão, devem ser bem recompensados, principalmente os que se empenham no ensino da palavra de Deus. Porque as Escrituras dizem, não ates a boca ao boi, quando faz a debulha do trigo. E noutro lugar, digna é o trabalhador do seu salário. Não aceites queixas contra um ancião, a não ser que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Se realmente houve pecado, que seja repreendido na presença de toda a igreja, para que os outros também tenham o temor devido a Deus. Com toda a solenidade te mando, diante de Deus, de Jesus Cristo e dos seus santos anjos, que observes todos estes preceitos que aqui te exponho, nunca usando de favoritismos. Não te decidas precipitadamente na escolha de um líder, impondo-lhe as mãos. Não participes dos pecados dos outros. Conserva-te sempre afastado do mal. Não bebas unicamente água, beba também um pouco de vinho, pois faz-te bem às tuas frequentes indisposições. Há pessoas cujos pecados são evidentes,
mesmo antes de serem julgados. Mas há outros que só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas ações, normalmente, tornam-se logo conhecidas. Ainda que não sejam, não ficarão ocultas. Todos os servos que estiverem sob jugo devem respeitar os seus superiores, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam desprezados. Aqueles cujos superiores são crentes, não devem, por essa razão, ter menos consideração por eles. Pelo contrário, devem até trabalhar melhor ainda, porque aqueles que recebem o benefício do vosso trabalho são crentes a quem Deus e vocês amam. São estas coisas que deves ensinar e encorajar a fazer. Se alguém vier ensinar qualquer doutrina falsa e não seguir este ensino, baseado nas salutares palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e na doutrina que é o alicerce de uma vida de piedade, então é porque é soberbo. São pessoas vítimas da ignorância, não fazem mais do que delirar sobre questões inúteis, provocando guerras de palavras, que provocam invejas, discórdias, difamações e calúnias. São disputas entre pessoas de entendimento corrompido, fugindo à verdade, pensando que a piedade poderia ser um meio de obter lucros. Contudo, a devoção, acompanhada de satisfação, traz grande enriquecimento. Porque nada trouxemos para este mundo e é evidente que nada levaremos dele. Por isso, estejamos satisfeitos se tivermos alimento e com o que nos resguardarmos. Mas aqueles que querem a todo custo enriquecer, sujeitam-se às armadilhas do pecado e às tentações para o mal. Tornam-se vítimas de paixões tão loucas como prejudiciais e que sempre precipitam as pessoas na ruína e perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa disso já muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos. Mas tu, que és um homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a vida da fé, o amor cristão, aprenda a ser perseverante e bondoso. Empenha-te a fundo no combate pela fé, vive plenamente a posse da vida eterna. É para isso que Deus te convoca e isso já o confessaste claramente. Muitos foram os que tiveram a ocasião de o testemunhar. Seriamente recomendo, diante de Deus, fonte universal toda a vida, e diante de Jesus Cristo que deu aquele tão bom testemunho perante Pôncio Pilatos, que obedeças aos seus mandamentos, de forma que nunca ninguém te ache em falta ou possa criticar-te, até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento nos dará a revelação final de Deus, fonte de felicidade, que tem Ele só todo o poder, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade e que vive numa glória a que nenhuma criatura mortal tem acesso. Esse Deus nunca ninguém viu, nem pode ver. Que toda a honra e todo o poder lhe sejam dedicados eternamente, é o nosso intenso desejo. Amém. Diz aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não ponham a sua esperança nas riquezas, que são coisas instáveis, mas que ponham a sua confiança no Deus vivo, que tudo nos dá generosamente para nossa satisfação. Que pratiquem antes o bem. Que enriqueçam, mas em obras de justiça. Que aceitem de boa vontade repartir com os necessitados os ganhos de que beneficiam. Que sejam generosos. Ao fazer isto, estarão a armazenar o seu tesouro como uma boa garantia para o futuro, a fim de poderem alcançar a vida realismo. Ó Timóteo, guarda a fortuna espiritual que te foi confiada. Foste decididamente das discussões inúteis e sem conteúdo. Evita a contestação daquilo a que se chama falsamente ciência. Alguns, por se terem deixado levar por ela, desinteressaram-se da vida cristã. Que a graça de Deus seja com todos.